E aí, galera, vocês conseguiram fazer aqueles dois exercícios? Bem chatinho de resolver, né? Precisa prestar bastante atenção na hora de resolver a equação do segundo grau, porque para errar em sinal ali no meio é muito fácil. O que eu quero mostrar agora é como que a gente monta um sistema para daí então resolver. A gente monta a partir de um enunciado, assim. Só que para que você entenda como monta, você tem que entender como traduzir algumas frases que estão escritas em português para a linguagem algébrica. Por exemplo, se tiver escrito em algum lugar lá o produto de dois números, o que você vai escrever? Você vai escrever x vezes y. O produto está se referindo ao resultado da multiplicação. Já o quociente, ou a razão de dois números, é x dividido por y. Tá bem? A soma de dois números, esse é mais fácil de se lembrar. É a soma mesmo, é o resultado da adição. E a diferença entre dois números é a conta de menos. O quadrado de um número, você deve saber que é o número ao quadrado. Você vai precisar usar isso para montar alguns sistemas. Além disso, vale a pena você relembrar também o seguinte, que a área de um retângulo, o retângulo se ele tiver a base x e a altura y, a área dele vai ser x vezes y. Que a área de um triângulo, quando a gente tem a base x e a altura y, é x vezes y sobre 2, a área do triângulo. E que o perímetro de qualquer polígono é a soma de todos os lados desse polígono. Tudo bem? Então, o perímetro de um retângulo, por exemplo, é x mais y mais x mais y. Você vai precisar usar isso provavelmente em algum exemplo do sistema, tudo bem? Vamos ver um exemplo aqui. Nesse exemplo, eu digo que dois números são tais que a diferença entre eles é igual a 2. Então, vamos lá. A diferença entre eles é igual a 2. E a soma de seus quadrados é igual a 74. Então, a soma dos quadrados é igual a 74. Entendeu como é que eu montei o sistema? A diferença é igual a 2 e a soma dos quadrados é 74. Vamos resolver usando aquele passo a passo lá. Primeiro isola uma das incógnitas. O x vai ser igual a 2 mais y. E daí substitui na outra equação. No lugar de x quadrado, eu vou colocar 2 mais y ao quadrado. E copia o resto da segunda equação. Bom, 2 mais y ao quadrado, eu tenho que lembrar que vai dar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. E daí igual mais y ao quadrado igual a 74. Essa equação do segundo grau vai ficar 2y ao quadrado mais 4y menos 70 igual a zero. Agora eu vou resolver por soma e produto, tá? A soma das raízes é menos b sobre a. Então vai ficar menos 2. E o produto das raízes dessa equação é c sobre a, menos 35. Os dois y, os dois valores de y, que vão satisfazer essa minha equação, que para a soma da menos 2 e o produto menos 35, eu sei que tem que ser menos 7 e 5. Aí a soma da menos 2 e o produto menos 35. Aí eu volto com cada um deles. Com o y valendo 5, o x vai valer 2 mais 5. 2 mais 5, 7. Então, o x fica valendo 7. E com o y valendo menos 10, o x vai valer menos 7, vai ser 2 menos 2 mais menos 7. Ou seja, o x vai ficar valendo menos 5. Então, um par possível é 7 e 5. 7 para o x e 5 para o y. E o outro par possível é menos 5 e menos 7. Tudo bem? Então, isola em uma equação, substitui na outra, resolve até o final, e para cada uma das respostas você volta lá e descobre o valor de x. Vamos ver o próximo exemplo. Aqui é um exemplo que envolve um pouquinho de geometria. A área de um retângulo é igual a 32. Bom, eu sei que então, se o meu retângulo tem lados x e y, a área dele é 32, significa que x vezes y deu 32. E seu perímetro, ou seja, a soma dos quatro lados, que é 2 vezes o x mais 2 vezes o y, é igual a 6 vezes a sua base, que é o x. Então, ó, o perímetro do retângulo é igual a 6 vezes a sua base. Então, pronto, cheguei nessa equação, nesse sistema. Vamos então isolar o y. Para eu isolar o y, nenhuma das duas parece que é muito fácil. Mas eu acho que a de cima é a pior, né? Porque eu teria que passar o x dividindo. Então, eu vou isolar o y lá de baixo. Eu vou ter 2y é igual a 6x
menos 2x. Dá para deixar melhor. 2y, 6x menos 2x é 4x. Passo o 2 dividindo, então vai ficar 4x dividido por 2, que é 2x. Então tá, isolei o y. Agora eu vou substituir lá na primeira equação. X vezes, no lugar do y, 2x é igual a 32. Então vai ficar 2x² é igual a 32. O 2 passa dividindo o 32, dá 16. Então o x é mais ou menos a raiz de 16. Então cheguei nas minhas duas respostas. O x é igual a 4 ou o x é igual a menos 4. Bom, com o x valendo 4, eu sei que o y vai valer 2 vezes 4. Então o y vai valer 8. E com o x valendo menos 4, o y vai ser 2 vezes menos 4. Então o y vai ser menos 8. A gente percebe que, como esse problema se trata de um retângulo, não tem como os lados medirem menos 4 e menos 8. Então essa resposta não é válida. Então as dimensões do meu retângulo são 4 e 8. O que é importante você saber daqui, a ideia bacana de você pegar, uma dica ótima, guarda essa, é que quando ele falar do perímetro de um retângulo, você pode colocar 2x mais 2y. Por quê? Se você tiver lá um retângulo com base x e altura y, ele tem um outro lado medindo x e um outro lado medindo y. Então o perímetro, que é a soma de todos os lados, vai ser 2x mais 2y. E daí é só resolver, isolando e substituindo. Escolhe uma das equações para isolar, e daí você substitui na outra. Tá bem? Vamos fazer só um exemplinho agora desse negócio de usar o sistema para um problema, e daí a gente finaliza essa aula, tá?